Olá, esse é o Ponto Criminal. Senhores, nós tivemos a ideia de criar este canal para alcançarmos um maior público, debatendo, difundindo as ideias da ciência criminal e também debatendo, difundindo ideias sobre a advocacia criminal, que é a área onde militamos principalmente. Esse primeiro vídeo é um vídeo teste, como vocês podem perceber, não é ainda um som adequado, não é ainda a melhor imagem que desejamos para o canal, mas nós já apresentamos nesse momento um tema bastante interessante que eu queria abordar com vocês. Quais são os melhores livros para nós estudarmos a parte geral do direito penal? E é importante nós salientarmos isso, porque qualquer pessoa que deseje militar na área penal, mas não domina com certa facilidade o conteúdo da parte geral do direito penal, essa pessoa não está ainda preparada para trabalhar com esse tema, nessa área. Portanto, eu reputo de muita importância, de solar importância, nós dominarmos os assuntos referentes à parte geral do Código Penal, que é a que acaba por coordenar toda a interpretação do sistema jurídico nessa área. Então nós temos aqui alguns livros que eu quero indicar para vocês e que nos servem de base para a nossa luta no dia a dia. O primeiro que eu queria salientar é o livro do professor César Roberto Bittencourt. O professor César Roberto Bittencourt passou um bom tempo como membro do Ministério Público Gaúcho, foi procurador de justiça, se aposentou nesse cargo, mas hoje é um advogado renomado e reconhecido entre os pares, e tem essa obra já acho que na 20ª edição, se não me falha a memória, e é uma obra reconhecidíssima, aplaudidíssima. O professor César Roberto, pelo menos na minha época como estudante, foi o livro que eu mais utilizei e foi por onde eu consegui aprender a parte geral do Código Penal. Eu tive um professor que dizia o seguinte: se você consegue aprender a parte geral pelo professor César Roberto, você realmente conseguiu aprender devidamente. Então é um livro que eu recomendo. O professor segue a linha do finalismo do Hans Welzel, mas ele passeia com bastante propriedade sobre todas as outras doutrinas, sobre todos os outros autores, todas as linhas filosóficas e dogmáticas aí da ciência penal. Então é muito importante, eu indico esse livro. Eu tenho um livro aqui também chamado Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, Princípios Fundamentais e Sistema. É um livro escrito a 4 mãos, ou melhor, não a 4, mas a 8, digamos assim, porque são 4 os autores, é o Juan Carlos Ferreira Oliveira, Miguel Ángel Nunes Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito. Esse livro aqui também é muito importante porque a apresentação, como vocês podem ver, e o prólogo dele é feito pelo Klaus Roxin. E o Klaus Roxin é o grande expoente do funcionalismo penal. Nesse livro, nós conseguimos ter um conteúdo dogmático muito interessante que nós não vemos na maioria dos outros livros que trabalham o direito penal, na parte geral. E sempre tocando, sempre abraçando a questão do funcionalismo do Klaus Roxin. Então, eu achei um livro muito interessante quando o li. As referências bibliográficas são ótimas, sempre se reportando à doutrina estrangeira, sobretudo a alemã. E é muito interessante mesmo, recomendo, é um bom livro, um ótimo livro. Eu queria também fazer menção a esse livro escrito pelo autor Luiz Flávio Gomes, muito conhecido, e também pelo Antônio Garcia Pablos de Molina, que se chama Direito Penal, Fundamentos e Limites, ou Fundamentos e Limites do Direito Penal.
Esse, na verdade, é um livro interessante, porque ele não trata especificamente da parte geral do Código Penal, mas já vai tratar de algo anterior a isso, somente os fundamentos e limites do direito penal. É como se fosse uma ampla base principiológica que os autores resolveram tratar antes de adentrar na parte especificamente dogmática da parte geral do nosso Código Penal. Eu li esse livro por inteiro e me abriu um amplo horizonte depois que eu li, porque é um bom livro com ótimas referências bibliográficas. Ele consegue também fazer um passeio histórico sobre os institutos, sobre vários assuntos, com apontamentos históricos devidos, e eu achei muito interessante. Aprendi bastante. Ele tem aqui, como vocês podem ver, o volume 1. O volume 2 já vai tratar da parte geral do Código Penal. E eu ainda vou adquirir. Mas recomendo muito esse livro para quem deseja militar na área. Nós temos também aqui um livro também bastante conhecido, que é o livro do professor Eugênio Raul Zaffaroni, o argentino Eugênio Raul Zaffaroni. É o livro Manual de Direito Penal Brasileiro, escrito conjuntamente com o professor José Henrique Pierangeli. O professor José Henrique Pierangeli já é falecido, mas a obra continua sendo editada e revisada pelo próprio professor Eugênio Raul Zaffaroni. Como vocês sabem, o professor Eugênio Raul Zaffaroni tem uma visão crítica da parte geral aí, aliás, de todos os institutos do direito penal. Ele vem com uma visão mais marxista sobre os institutos do direito penal, e é importante nós conhecermos. É um livro que trata da famosa teoria conglobante, né, a teoria conglobante do crime, e é aqui onde nós vamos aprender muito sobre ela. Recomendo a leitura desse livro. Tem também o livro do professor Luiz Regis Prado, que em outras edições não veio assim em 2 volumes. Esse aqui, na verdade, são 2 volumes que fazem parte de um tratado. Eu tenho esse tratado. O professor Luiz Regis Prado é professor há muitos anos. Essa obra é também reconhecidíssima. Ele é membro também do Ministério Público, mas tem um aprofundamento dogmático excelente. E um detalhe interessante dessa obra, que nós não vemos nas outras obras, é porque o professor Luiz Regis Prado, ele consegue sempre fazer a comparação da legislação brasileira com a legislação estrangeira. Então ele está sempre citando, por exemplo, o Código Penal francês, o Código Penal italiano, o Código Penal espanhol, e trazendo uma abordagem que nós não costumamos ver em outros livros. Como vocês podem ver, cada livro tem uma particularidade que é interessante nós observarmos aí para a nossa formação intelectual. Recomendo também o livro do professor Luiz Regis Prado. É um livro magnífico, de também apontamentos bibliográficos muito profundos. Eu também tenho aqui o livro do professor Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal, parte geral. O professor Juarez Cirino é também um professor, um jurista muito conhecido, e esse livro também tem um aprofundamento bibliográfico tremendo. O professor Juarez Cirino tem informação na Alemanha e passeia com facilidade pela doutrina alemã, e eu acho que não existe hoje um livro sobre direito penal, parte geral, comentando a parte geral do nosso código, que cite tanto a doutrina alemã quanto a do professor Juarez Cirino dos Santos. Ele também tem uma visão mais crítica do direito penal, mais próxima do professor do professor Eugênio Raul Zaffaroni, mas com uma abordagem sempre tangenciando ali a criminologia crítica, que é uma das áreas de atuação dele. Então é muito importante nós fazermos a leitura dessa obra para a nossa preparação ao dia a dia. Recomendo também a obra do professor
João Paulo Orsini Martinelli e Leonardo Schmidt de Bem, Lições Fundamentais de Direito Penal. Esse livro, quando eu adquiri e comecei a folheá-lo e estudá-lo, eu achei muito interessante porque eles conseguiram condensar nessa obra, nestas páginas, uma ampla discussão sobre o direito penal, a base principiológica e também a base dogmática da parte geral. E o que é interessante também é que eles fazem remissão doutrinária, mas também um estudo dos entendimentos dos tribunais brasileiros, o STF, STJ e outros tribunais. Eu achei muito interessante essa obra justamente por causa disso, porque eles não se fincaram apenas no debate doutrinário, senão também no comentário profundo de posicionamentos jurisprudenciais brasileiros. Então recomendo a obra do professor, já está em outra edição, essa aqui foi uma das primeiras, uma obra maravilhosa, muito boa mesmo. E por último eu quero recomendar aqui a obra do professor Paulo César Bussato. O professor Paulo César é membro também do Ministério Público, acho que no estado do Paraná, se não me falha a memória, e ele escreveu essa obra um pouco, tem também uma linha diferenciada. Ele cita muito o jurista Tomás Salvador Vives Antón, que é um jurista espanhol, e segue mais ou menos a linha dele. Não dá aqui para nós trabalharmos esse tema, mas trata-se de uma obra de fôlego, de peso, que eu recomendo a todos a leitura e o estudo, tá certo? Então, senhores, esse curto vídeo é para tratar desse tema. São obras que eu recomendo aqui para o estudo da parte geral do direito penal. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado o vídeo e vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos qualificar. Assim o mercado pede, assim a nossa própria cobrança do intelectual pede. E eu espero de cada um de vocês esse comprometimento sério com a ciência do direito penal.